De Chico Pedrosa, Brasil, São Brás, que protetor. Sobre uma sala que existe no céu do bom Deus divino, onde trabalham os santos que protegem com seus mantos as nações aqui da terra, são por São Pedro escalados, para livrar seus afilhados das influências da guerra. E São Pedro nomeou o santo de acordo com o país. Quando sente que a nação é pobre, pequena, rochosa e infeliz, nomeou o santo valente, trabalhador, competente, mão de ferro e talentoso. Quando sente que a nação não precisa proteção, nomeia um santo preguiçoso. Por exemplo, o Canadá. Na sua emancipação, São Pedro integrou a São Suvelão, um santo pequeno, desconhecido e sem projeção. Até hoje vive lá, porque para o Canadá qualquer santo é protetor. Não precisa ser titã, como os santos do Irã, Iraque, Líbano e El Salvador. No dia em que o Brasil se tornou independente, um guarda acordou São Pedro para ver nosso continente. São Pedro olhou lá de cima, viu as matas, a fauna, o clima, a extensão, os lagos e disse: "Ô terrinha boa, vou mandar um santo à toa proteger essa nação." E imediatamente nomeou São Brás, seu afiado, que há mais de 100 anos no céu vivia encostado. Não encontrava trabalho, vivia de quebra-galho, respondendo pelos danos que causou quando criança a população da França pela Guerra dos 100 Anos. E porque no século passado, tomando conta da Espanha, um dia, não sei porquê, se viu em palcos de aranha e assinou numa audiência uns papéis desconhecidos e só nessa assinadinha vendeu a Flórida inteirinha para os Estados Unidos. Só depois de muito tempo disse que estava arrependido, mesmo queria trabalhar e queria mostrar que não era incompetente, fez aquela choradeira tal qual o falso cego na feira, querendo enrolar a gente. São Pedro disse: "Pois está certo, mas não mexa com essa mesa, que a nação Brasil cresce só, tenho certeza." Era isso que São Brás queria. Passava as horas do dia conversando na bodega com os pais de Santa Lucrécia, com os santos da Suécia, Dinamarca e Noruega. Até que em 64, quando ninguém esperava, chegou um funcionário correndo onde ele estava e disse: "Corra, São Brás, que há mais de 2 horas faz que sua mesa balança. E pelo que eu pude apurar, estão querendo bagunçar o chão da Boa Esperança." Mas não foi nada de especiar, foi só um curto-circuito que deu na chave gerar. Porém, para mostrar serviço que ainda não tinha mostrado, São Brás apertou no botão e saiu escrito num telão: "Golpe de Estado." Nisso gritou São Pierre, o velho protetor da França: "São Brás, por Nossa Senhora, você parece criança, presta atenção no trabalho, corrija o serviço falho enquanto tem energia, se está com sono desperte, corra ligeiro e aperte o botão da democracia." E São Brás, meio atabalhoado, em vez de apertar o botão da democracia, apertou o da anarquia. Foi aquela confusão, a sala ficou escura, teve santo que correu, e quando o painel acendeu, estava escrito: "Ditadura." Até que chegou ao ponto que nada mais dava certo. Se cobria um lado, deixava outro descoberto. Se cobria quem vendia, descobria o comprador. E finalmente a bomba estourava nas mãos do consumidor. Então São Brás disse: "Só existe uma saída. Vou já conversar com Deus, pois Deus, como bom brasileiro, dará jeito aos erros meus." Aí pegou um cajado, vestiu um terno engomado, saiu falando sozinho. Mas quando chegou no trono, encontrou Deus de kimono, comendo arroz de pauzinho. Só aí ficou sabendo que Deus era japonês. Se Deus fosse brasileiro, o Japão teria vez. Logo um país pedregoso, altamente populoso nos confins orientais, no tamanho um dos menores, ser hoje um dos maiores poderios mundiais. Se Deus fosse brasileiro, consentiria uma inflação galopante roer nossa economia, consentiria a fome, o desespero, roubar a paz e o sossego na casa do brasileiro. Paremos com essa história de que Deus é brasileiro. Também não é bom ficar com São Brás, o timoneiro, mexendo nos botões do painel de anotações. E já que o destino assim quis, resta-nos apenas deixar o Lula continuar no controle do país.